Olá, seja bem-vindo a mais um episódio Nas Trilhas de Luzia, o podcast que conecta meio ambiente, história e sociedade. Eu sou Adolfo Rodrigues e nessa temporada estamos conhecendo o Parque Estadual do Sumidouro. Esta série faz parte do programa de mestrado em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental do Instituto Federal de Minas Gerais e conta com a orientação do professor Pedro Luiz Teixeira de Camargo. Nosso objetivo é ampliar o conhecimento sobre a importância da conservação ambiental e dos patrimônios naturais e culturais. No episódio de hoje, vamos mergulhar no processo de criação e implantação do Parque Estadual do Sumidouro. Você sabia que a preservação deste território, deste parque, foi impulsionada pelo projeto de construção do Aeroporto Internacional de Confins? Como que um local repleto de riquezas geológicas, arqueológicas e biológicas se tornou uma unidade de conservação? Para entender essa trajetória, nós vamos conversar com dois convidados que conhecem profundamente essa história. Rogério Tavares, que atuou como gerente técnico do parque na época da sua implantação, e Rodrigo Teriberi, atual gerente do parque. Imagine-se então, na década de 1980, o desenvolvimento avança a passos largos na região metropolitana de Belo Horizonte, principalmente no vetor norte, e juntamente com ele surge então a necessidade de equilibrar progresso e preservação. O projeto de construção do Aeroporto Internacional de Confins trouxe à tona discussões sobre a importância de proteger toda essa região cárstica de Lagoa Santa. Foi neste contexto que surgiu então o primeiro passo e a necessidade da criação do então Parque Ecológico do Vale do Sumidouro, por meio de decreto estadual em 3 de janeiro de 1980. Mas a história não parou por aí. A criação do Parque Estadual do Sumidouro foi um passo importante, mas por muito tempo permaneceu apenas no papel. As desapropriações não avançaram, a proteção efetiva deste território não aconteceu. E mesmo com a pressão de ambientalistas, o cenário pouco mudou. Durante anos, a única área do parque acessível ao público era a Gruta da Lapinha, gerida pela Prefeitura de Lagoa Santa. Enquanto isso, a maior parte desta unidade permanecia sem estrutura nenhuma e sem a sua devida conservação. Mas com o tempo, a história começou a tomar um novo rumo. Com a efetivação da unidade de conservação, teve início então um processo gradual de ampliação deste território. O que começou com 1.300 hectares se expandiu, até que em 2011 os limites definitivos do parque foram estabelecidos em 2.004 hectares. Essa conquista representou mais do que um aumento territorial. Foi um marco na consolidação desta unidade de proteção integral, garantindo não apenas a preservação ambiental e cultural, mas também impulsionando a pesquisa científica e o turismo sustentável. O Sumidouro, enfim, começava a ganhar forma e a importância que sempre mereceu. Mas como que foi esse processo de criação? Como que se deu a implantação do parque? Quais os desafios foram enfrentados durante esses anos? Para responder a essas questões, contamos com Rogério Tavares, formado em Psicologia e Gestão Ambiental, é consultor e educador ambiental e foi gestor do Parque do Sumidouro na década da sua implantação, entre 2007 a 2017. Bom, então em relação aos principais desafios, a gente tem um parque que foi criado de uma forma assim, ainda polêmica, no início dos anos 80, com um limite que na época não se seguia os limites de propriedade, Então esse limite ele fragmentou propriedades particulares, Ele tinha cerca de 1.300 hectares e foi criado no auge aí das discussões que envolvia o aeroporto internacional metropolitano, que teve inclusive uma comissão para a implantação do aeroporto, no qual o governo do estado, então, com
ligado também à aeronáutica, né, e a universidade e o CETEC, trouxe aí as perspectivas de uma locação, né, da planta do aeroporto num lugar que certificava-se de assegurar a proteção desse patrimônio internacionalmente conhecido, né, pela sua riqueza das diversidades aí que envolve o patrimônio cultural, o patrimônio natural. E nesse sentido, o parque então foi criado, mas não foi desapropriado, né? Na época, ele atendeu uma pressão dos então conservacionistas, né? Do qual fazia parte o Instituto dos Arquitetos do Brasil, a Sociedade Ornitológica Mineira, a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, e todo esse conjunto de fatores, né, foi determinante para a criação do parque, mas ele caiu no esquecimento. E o desafio foi deparar com uma situação que foi a retomada da implantação do aeroporto, a questão do vetor norte, da cidade administrativa, e o parque virou uma obrigação de Estado, a sua efetivação. Construiu uma identidade também, né, com as comunidades, uma identidade desse patrimônio, né, que o parque está associado, e de procurar fazer uma aproximação que não fosse tão nociva, né, tão distanciada assim, entre o IEF e as municipalidades e as comunidades. Rogério complementa trazendo um ponto crucial para a consolidação do parque: a presença mais ativa do Estado no processo de desapropriação. Afinal, não basta apenas delimitar um território no papel. Era preciso garantir que essa área fosse de fato protegida e gerida de acordo com seus propósitos de conservação. Ele relembra os desafios e negociações que marcaram essa fase, evidenciando como a desapropriação foi um passo fundamental para que o Parque Estadual do Sumidouro deixasse de ser apenas um conceito e se tornasse realidade. Sentido, o desafio também foi em termos de construir, né, uma rede de diálogo com as comunidades, de conselho consultivo, né? Então havia um rito legal do ponto de vista do sistema de áreas protegidas, né, de unidades de conservação e a legislação pertinente, né, de uma unidade de proteção integral, que é um parque, né, nesse sentido. Você tem uma restrição do uso direto dos bens naturais, né, por isso também a questão da desapropriação. E na época havia recursos, né, uma agilidade para se promover os processos de regularização fundiária no órgão, e foi onde houve esse contato com os proprietários, e muitos deles toparam fazer acordos, né? Mesmo assim, sempre, né? É claro que tem a resistência, tem toda uma questão de patrimônio pessoal, né? De sentimental e tal. E enfim, mas foi um processo que não foi fácil. A questão de restrição de pesca, a questão, né, de uma resistência enorme em relação aos usos, né, que haviam incompatíveis com a unidade de conservação. A partir do relato de Rogério, podemos imaginar os desafios enfrentados na implementação do Parque Estadual do Sumidouro, um território de riqueza geológica, hidrográfica e biodiversa, mas que carrega também uma história inestimável, marcado pela presença de povos originários e pelo legado arqueológico que resistiu ao tempo. Sem proteção, abrigos e sítios arqueológicos poderiam ter sido perdidos para sempre, soterrando não apenas vestígios materiais, mas páginas inteiras da nossa própria história. O Sumidouro não é apenas uma área de conservação ambiental, é um museu a céu aberto, um portal para compreender o nosso passado. Diante desse cenário, o plano de manejo do parque tornou-se mais do que um documento técnico, ele é uma bússola para orientar a sua gestão. Além de garantir a conservação da biodiversidade, estabeleceu diretrizes fundamentais para a proteção dos sítios arqueológicos, assegurando que a história do Sumidouro não apenas sobreviva, mas continue a ser contada.
Esse planejamento não é apenas um instrumento administrativo, mas um compromisso com o futuro. Ele garante que cada trilha, cada formação rochosa e cada fragmento de passado continue vivo para pesquisadores, para visitantes, para a comunidade e para gerações que ainda virão. Nesse sentido, houve também algo que foi muito importante, que foi o plano de manejo, que chegou junto também e que fez um super diagnóstico do parque, né, com o levantamento dos sítios arqueológicos no parque e seu entorno, né, que foram uma centena de sítios mapeados, de sítios históricos, né, que é uma região muito importante do ponto de vista da ocupação do território mineiro, né, a partir da ocupação da bandeira de Fernão Dias, e nós temos as fazendas, né, do período colonial, e tudo isso que veio suceder aí a ocupação pré-histórica, né. Então é um território muito rico. Nesse sentido, a própria Lapa do Sumidouro, que dá nome ao parque, é um símbolo do parque, foi alvo assim, de muita pichação, muito lixo, né? Por acampamentos que eram realizados de forma intensiva, né? Isso trouxe danos irreversíveis, né? Para o sítio. Mas iniciou-se também ações de educação ambiental, patrimonial, de formação de condutores, né? Que foram absorvidos para trabalhar no parque, parcerias no sentido de promover plantios também, né, de áreas por supressão de piquezeiros, de empreendimentos fora, em outras regiões. Trouxeram também plantios com enriquecimento através de outras espécies, a questão também de monitoramento de áreas em processo natural de recuperação, né, de regeneração. Então a gente vê né, uma mudança assim, à medida que o parque foi sendo desapropriado, as cercas internas foram sendo removidas, né? Isso inclusive gerou um monumento do artista plástico Márcio Eusébio lá no estacionamento da Gruta da Lapinha, usando parte dessas madeiras, né, e arames farpados para demarcar esse momento de um parque, né, que as propriedades particulares foram se unindo e formando uma unidade de conservação numa perspectiva de seu patrimônio, de sua riqueza, ser abraçado pelas comunidades e serem as próprias comunidades parte dessa riqueza, né? Então, nesse sentido, à medida que existe uma alteração de uso, porque tinham fazendas que já estavam abandonadas, assim, improdutivas, com a questão da regeneração natural acontecendo, e teve propriedades que ainda você tem a questão de pastagens, né? Mas que são regiões no Planalto de Dolinas, com importância de recarga do aquífero muito grande, né? E essas áreas, por exemplo, de pastagens, eram alvo também de uma parceria com proprietários do entorno, previsto no plano de manejo, para que houvesse uma transição da diminuição aí dessa braquiária e a não realização da roçada, né, nos pastos, na medida em que se favorecia então a regeneração da vegetação nativa sobre a braquiária, né? Então isso também foi uma das atividades de conservação, né? E que foi muito importante. E como equilibrar a preservação e desenvolvimento local? Quais são os desafios enfrentados na atualidade para garantir que o parque continue cumprindo a sua função sem comprometer a interação com as comunidades vizinhas? A conservação do Parque Estadual do Sumidouro é um desafio constante. Apesar de sua riqueza, a escassez de recursos financeiros e humanos torna a gestão ainda mais complexa.
Nosso segundo convidado, Rodrigo Teribelli, ele é biólogo, mestre em ecologia e conservação, analista ambiental pelo Instituto Estadual de Floresta, nos conta um pouco sobre o cenário atual e como lida com essas dificuldades no dia a dia da gestão do parque. Hoje, o desafio é tentar fazer o trabalho com pouco recurso, principalmente humano e financeiro também. Então, esse é o principal desafio. Hoje vocês são quantos servidores aqui? Servidores do IF? Eu sou gestor analista, o restante são contratados da NGS. Eu sempre brinco que quem faz a função de analista, né, de uma operação, mas a parte administrativa é muito por monitores, ficou a cargo dos monitores. Que eu acho assim, por mais que elas me ajudem, eu acho uma falácia na gestão pública ambiental, sabe? Porque, tipo, eu analiso e ao mesmo tempo sou gestor. Elas não podem, esse é um entrave que elas fazem, que a gente passa aqui. Então, o corpo técnico mesmo, assim, é multidisciplinar? Não existe. Não existe. Não existe. Um biólogo. Não existe ninguém mais de outra formação. De outra formação. Não existe. Então, isso eu acho a parte mais dificultosa de todos, apesar de saber que as meninas fazem um trabalho excepcional aqui, sabe? Dentro das limitações do que o cargo delas exige. Além dos desafios administrativos, há questões urgentes no território do parque. Algumas áreas, como antigas fazendas e pastagens, estão em processo de recuperação ambiental, algumas viabilizadas por compensações ambientais. No entanto, um problema persistente ameaça a regeneração dessas áreas, a invasão constante de gado dentro do parque. Mesmo com autuações aos responsáveis, o impacto dessa atividade dentro do parque continua sendo um grande obstáculo, como explica o Rodrigo. As áreas degradadas são o que tem acontecido bastante com o IF e com o CISEMA atualmente. Os grandes empreendimentos, os empreendimentos de uma forma geral, eles têm sido condicionados às compensações de recuperação de áreas degradadas. Através dessas compensações que a gente está conseguindo fazer o reflorestamento de várias áreas. O que a gente está passando por um entrave é que a questão da invasão de gado dentro do parque. Por exemplo, se a gente começasse um plantio hoje, a chance de a gente perder todo o plantio é muito alta mesmo, porque a invasão está praticamente em todas as áreas de pastoreio que ainda existem dentro da unidade. E esse impasse se deve não ao fato de a gente não conseguir autuar os responsáveis, e sim de a gente dar destinação a esses animais. Tá? Então, assim, a gente tem perspectiva, tem várias propostas de recuperação de áreas por essas medidas compensatórias, de uma maneira geral, tem sido feito através disso, não existe outro projeto dentro do parque, mas a gente está nesse entrave da questão do gado, porque a gente não tem destinação, porque o bem causador do impacto tem que ser apreendido. Por exemplo, um pertrechos de pesca, ele é apreendido. Como é que você dá uma segurança de apreciação de um animal vivo? Então é nesse impasse que a gente está envolvendo o Ministério Público. Então o grande problema hoje da questão de reflorestamento, recuperação de área degradada dentro do parque, se deve ao fato de a gente ter essa invasão. A gente tem um projeto bastante grande de recuperação de áreas pela CNI e que possivelmente vai travar. A relação entre o parque e a comunidade local ainda é muito delicada. O histórico da criação do parque, da sua implantação, comunidade de conservação, gerou conflitos que até hoje não foram totalmente resolvidos. A falta de instrumentos eficazes, tanto por parte do Estado quanto da atual concessionária, dificulta a implementação de programas e atividades que aproximam a população do parque, mostrando os seus benefícios e incentivando o pertencimento pela comunidade local. Então, a gente tem bastante conflitos dentro do parque, até pela forma com que ele foi gerenciado. Foi criado, porque as pessoas ainda não entendem o que é uma unidade, o que é essa categoria de unidade de conservação, que a gente realmente tem que proibir algumas coisas num prol ambiental. Mas
E aí, com isso, já trouxe bastante conflitos. O gado, eu diria que a comunidade do gado talvez seja a que a gente tenha maior contato, porque desde o início eu sempre tentei conversar com eles no intuito de, olha, vocês não podem fazer isso e tal. Então a gente teve diversas conversas com vários proprietários, temos termo assinado de que eles estavam cientes que eles estavam invadindo o parque e não surtiu efeito. A outra é tentar, a gente tenta, na medida do possível, trazer a comunidade no intuito de fazer parte do conselho do parque, né? Essa é uma forma que a gente faz. A gente tentou, inclusive, trazer uma apresentação que a gente achou bem bacana, a gente trouxe, vamos ver se a gente volta a fazer, foi até a iniciativa das monitoras do parque, uma iniciativa elas trouxeram, que até você participou, que eram várias conversas importantes, mas a comunidade tem dificuldade. Então, a ideia é ir trazendo esses programas de educação ambiental, a gente falar sobre CAR, falar sobre fiscalização ambiental, talvez, sobre essa questão de combate de incêndios florestais, trazer coisas importantes para a comunidade, sabe? Eu tinha um projeto, mas é muito difícil, porque a gente tem pouco recurso, é muito difícil. Mas o plano de manejo, por exemplo, que um dos grandes problemas do parque é a questão de pesca na Lagoa do Sumidouro. A pesca na Lagoa do Sumidouro foi um histórico, sabe? Tem até alguns moradores que queriam até escrever a história sobre a pesca na Lagoa do Sumidouro. Então, assim, existe essa possibilidade de ter pesca de exóticas, como é feito, por exemplo, no Parque Estadual do Rio Doce. Mas isso é muito difícil, por quê? Porque falta corpo técnico para fazer essa avaliação, sabe? Então, mas seria uma forma de trazer a comunidade. Coloquei algumas pessoas da comunidade, até tem cobrado, que fazem parte do parque, que são funcionários do parque, para tentar me ajudar com essas questões, sabe? São essas linhas que a gente tem tentado trabalhar. A questão que talvez as pessoas não consigam entender e vejam dificuldade, é a dificuldade de recurso humano. Porque, assim, se eu desprendo qualquer um dos meus funcionários para fazer esse tipo de coisa, de lidar com a comunidade de educação ambiental, a gente está deixando de fazer várias atividades aqui, entende? Não que isso não seja importante, mas aí eu só quero mostrar a dificuldade de tentar traçar esses programas de educação ambiental. Então, você acredita que hoje a comunidade ela tem uma dificuldade de entender os serviços ofertados pelo parque, serviços ecossistêmicos e a importância ambiental para a própria comunidade? Sim, principalmente as comunidades de Pedro Leopoldo, que eu diria Quinta do Sumidouro e Fidalgo. A Lapinha, pela própria questão relacionada à gruta, ele já tem um apreço melhor, sabe? Não que não tenha problemas, eu tenho invasores, criadores de gado da Lapinha que também invadem um parque. Mas, de uma forma geral, a gente tem comunidade de escaladores, sabe, as pessoas que entendem o parque, que são mais da Lapinha, em geral, elas conseguem entender um pouco melhor. Agora, de Quinta e Fidalgo já tem um pouco mais de dificuldade. Hoje o turismo que é feito aqui no parque, ele é de forma controlada, sustentável? Ele é controlado pelas regras estabelecidas no contrato de concessão, né? A gente tenta controlar dessa maneira, é um turismo controlado, e eles têm regras a serem seguidas, qualquer regra não seguida é passível de relatório. E até mesmo essa questão também de impactos, né, no próprio ambiente do parque. Tudo é controlado, tende a ser controlado. O turismo no Parque Estadual do Sumidouro é regulamentado hoje pelo contrato de concessão, o que levanta discussões sobre a sua gestão e sobre a sua valorização. Para Rodrigo Teribelli, a relevância do parque vai muito além do turismo. Trata-se de um patrimônio de importância mundial, um verdadeiro tesouro de Minas Gerais. O Sumidouro não é apenas um refúgio natural, turístico, mas é um elo entre a história nacional e a trajetória da humanidade. Cidadão. Cara, na verdade, eu fico muito feliz desse tempo ter trabalhado no parque, porque, assim, eu acho é um dos parques que ele não deveria ter uma importância só em Minas Gerais. Ele tem uma importância mundial.
E eu acho que às vezes as pessoas não têm noção dessa importância dentro do parque. Eu acho que é isso que eu tento levar, inclusive, para os funcionários que são moradores dentro do mundo. Vocês estão dentro de um lugar que tem importância para o mundo. Ele não é. Então, assim, para mim, Rodrigo, eu digo que esse tempo que eu estou aqui é de muita felicidade, sabe? A motivação maior de eu estar no parque é a felicidade de trabalhar nesse local por tudo que ele representa, entende? Eu queria ter força, corpo técnico, para a gente apresentar isso para o mundo, para mostrar para o mundo a importância dessa unidade de conservação. Aqui foram descobertas históricas, assim como as outras, sabe? Trazer para o parque e depois levar para tudo, levando em conta tudo que Peter Lund descobriu, é para o mundo, né? Esse parque deveria ser para o mundo, né? Não só para a sociedade mineira, né? Quem gerencia é o poder público mineiro, mas o parque tem importância mundial, né? Acho que essa importância me traz uma motivação até de trabalhar assim bem feliz, assim. É o que me manteve no parque durante esse tempo. Então esse falta de conhecimento e reconhecimento do parque, então não é só comunitário. Não. Não, eu mesmo não conhecia. Por exemplo, o próprio Peter Lund, não sei nas outras áreas, sabe? O Peter Lund, para a gente da área de biologia, que são formados em ciências biológicas, ele por exemplo, a gente via ele nos nomes de plantas, né? Que normalmente nas plantas, né, a nomenclatura de plantas vem o nome do cara que descobriu a espécie. Depois que a gente foi descobrir, quando falavam de Lund, que eu conheci diferente, porque quem estuda fora de Minas talvez não tenha. Eu vejo que meus colegas, alguns, até por terem estudado aqui, as ciências biológicas em Minas é muito voltada a conhecimento de Peter Lund e principalmente de Eugene Army, né? Sim. Por conta de tudo que eles pesquisaram. Então eu fui descobrir a pedra do parque só depois de chegar aqui, e de Peter Lund, sabe? Então, assim, essa falta de conhecimento é muito forte, né? Até dentro de Minas, até dentro de Minas, Belo Horizonte mesmo, o pessoal vem para a gruta e eles não sabem que existe parque. Não sabem nem que existe a gruta, quem dirá a história, né? Isso que precisa ser vendido, muito bem vendido, vendido no sentido de informar. Para os turistas. Essa parte eu acho que nunca deveria deixar de ser falada. Com a concessão da Rota das Grutas Peter Lundes, da qual o Parque Estadual do Sumidouro faz parte, a gestão do parque passou a ser compartilhada. O Instituto Estadual de Floresta continua responsável pela administração ambiental, enquanto a empresa Urbanis, vencedora da concessão, assumiu a gestão das atividades turísticas. Diante deste novo cenário, buscamos contato com a Urbanis por e-mail e telefone para entender suas expectativas, desafios, perspectivas e planos de melhorias para o parque. No entanto, até o momento não obtivemos retorno. Com desafios e conquistas, o Parque Estadual do Sumidouro segue a sua missão de proteger e de contar a história desse território único. A cada passo, uma nova descoberta, e a cada trilha percorrida, um novo capítulo dessa jornada. Chegamos ao fim de mais um capítulo do Sumidouro, entre vidas, ossadas e meio ambiente. Mas a jornada ainda continua. No próximo episódio nós vamos explorar mais a fundo os aspectos arqueológicos, ambientais e esportes de aventura que acontecem no parque. O que será que essas trilhas, cavernas e vestígios do passado ainda têm para nos revelar? Bom, eu sou Adaldo Rodrigues e este foi mais um episódio do Nas Trilhas de Luzia. Se você gostou, siga o nosso podcast, compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar essa história fascinante. Nos encontramos na próxima trilha. Até breve.